Inspiração, ato ou efeito de inspirar o outro a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde nós somos inspirados pelos nossos convidados a agir. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também tá no lugar certo aqui junto comigo é a Márcia Carneiro, minha colega Account Manager. Oi, pessoal, sou a Márcia Carneiro, trabalho como Account Manager na Datum e estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer, Marcita. A Márcia é responsável pela presença do Eloy Júnior, que atua como consultor de tecnologia na PagoNext e é também professor. Mas tem muito mais aí no currículo dele, na história dele, que ele vai poder dividir hoje com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Eloy. Não, que isso. A honra é toda minha. Muito feliz de estar aqui presente também por esse convite. A gente vai dar muita risada, né? Lembrar de bastante coisa aí também. Então vai ser bem legal o bate-papo. Bacana. A gente que agradece, tá, Eloy? Bom, para começar, eu acho que o mais lógico seria eu te perguntar sobre como tu iniciou a tua trajetória no mundo tech, mas eu quero começar um pouquinho diferente, né? Como a Paulinha falou, tu também atua como professor, né? Então, e essa palavra traz inspiração, né? Para mim são sinônimos. Eu queria que tu trouxesse pra gente, falasse um pouquinho, compartilhasse um pouquinho sobre como tu iniciou, o que te inspirou a ser professor? Muita gente me pergunta, né? Tenho vários colegas na área de tecnologia e eles sempre me perguntam, como é que iniciou a dar aula? Como é que eu quero dar aula? Como é que eu faço? Tal. E eu caí meio de paraquedas, assim, né? Qualquer pessoa, assim, de periferia, de bairro mais com menor aquisição financeira, vai direto pro esporte ou pro pagode, assim, né? Geralmente, assim, ou pra música. Não, tem que fazer sucesso com o esporte. E eu era muito fã de futsal, né? Eu adoro futsal. Jogava futsal desde os 7 anos de idade. E acabei entrando em alguns clubes e tal. E por conta de uma lesão que eu tive no tornozelo, eu acabei parando de jogar. E tentar me achar na profissão, né? Uma área. Alguma coisa eu tinha que me achar. Eu não sabia o quê. E é um pecado isso, né? Porque todo jovem de ensino no nível médio, ele tem a obrigação de saber o que tem que fazer depois que acaba o nível médio. Então ele tem que fazer uma universidade, ele tem que se formar em alguma coisa, e sendo que ele nem sabe, né? Ele não conhece nada do mundo. Então a lesão me fez ficar fora do futsal quase 1 ano e meio. Eu estava no Grêmio na época, o Grêmio estava criando um módulo de futsal. Eu era atleta do Inter e me migrei pro Grêmio. E aí eu estava recebendo uma bolsa auxílio maior ali, mas a lesão acabou me tirando e eu acabei não querendo voltar, assim, a jogar. Só que eu fiquei perdido. O que fazer, né? O que fazer? Eu não sabia o que fazer. E a minha mãe, ela é professora, né, do estado. Ela já é aposentada, então ela é minha inspiração, assim, né? Eu tive muita dificuldade na infância. Como várias pessoas têm várias histórias, eu tive uma história muito complexa aí, envolvendo pai, né, família. E a minha mãe segurou as broncas. Então, a minha mãe é uma inspiração. Eu, como vários que devem estar assistindo, vão assistir esse vídeo, né? Eles vão ter essa visão aqui também, que, vão se identificar, né? Meu pai, minha mãe, minha avó, né? Então, isso é a história aí de muitos brasileiros aí como no mundo. Então, daí eu fiquei perdido, voltei e eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer com 16 ali. E aí, na minha época, acho que eu não sei se vocês foram dessa época, hoje tu vê vagas ali no LinkedIn, né? Tu vê vagas na internet, naquela época era 0 hora. E eu tava estudando no Irmão Pedro, fazia técnico em contabilidade. E eu tava adiantado na escola. Eu jogava, estudava e fazia técnico em contabilidade. E era junto com o nível médio. Só que como eu entrei muito novo no nível médio, com 14, tu conseguia estágio naquela época só com 16 anos. Isso é uma droga, na verdade. Porque eu não consegui estagiar em técnico em contabilidade. Eu não consegui fazer nada de técnico em contabilidade. Nem sabia que se era aquilo que eu queria fazer. Mas estava fazendo. Então saí do nível médio perdidaço, assim. Mas também fora do futsal, então não sabia o que fazer. Daí acabei procurando trabalho. Aí com 17 eu comecei trabalhando ali num restaurante, né? Um restaurante ali no Bourbon. E se vocês vão entender como é que toda essa história faz chegar a dar aula. E aí comecei lavando os pratos. Mas o sonho ali era ser o cara que tava na frente do restaurante recebendo as pessoas. Ali é a melhor vaga, tá? Pra quem não tem essa visão, é a vaga que todo mundo almeja.
E aí eu não consegui aquela vaga. Então eu comecei lavando prato e tal, e eu fui pro corte de frutas, verduras. E ali eu tenho um prejuízo, né, pro restaurante, porque eu cortava muito mal abacaxi e tal. E aí, caramba, fui demitido. Aí eu, meu Deus. Aí eu vi uma vaga na Zero Hora de vender curso de inglês na Andradas. Fui lá, peguei a 0 hora, fui na vaga, e a vaga era só comissão. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso e tal? Só que tinha que falar com o público. E eu tinha facilidade de falar com as pessoas em público também, né? E aí comecei, demorei quase um mês para vender a primeira matrícula em inglês. E aí vendi a primeira. Comecei a vender, mas aquilo ali não era para mim. E aí o que eu pensei? Eu preciso fazer alguma coisa mais direta, né? E aí eu trabalhava final de semana com meu tio como pedreiro, auxiliar dele. Então ele me pagava na época R$ 25 o dia, então aquilo ali era o máximo para mim, né? E aí eu tive a ideia, falei com minha mãe, falei que eu tenho que fazer um curso técnico de informática. Ela, por quê? Eu preciso saber criar um e-mail, eu não sei criar um e-mail. Né? E aí ela falou, tá, mas é muito caro. Né? Era R$ 230 a mensalidade. Imagina, era muito caro. Hoje já é caro para muita gente, para a maioria, né? Mas naquela época era muito caro ainda. Daí eu acabei, ela brigou com meu pai na época. Meu pai falou, não, ela vai fazer esse curso, muito caro e tal. E minha mãe, escondido, foi lá e me matriculou no curso técnico de informática. Comecei a fazer o curso técnico e aí me apaixonei por um professor, até muito legal se ele assistir esse vídeo, Roberto de Melo Cabral. Ele dava aula de lógica de programação, então é um cara que foi minha inspiração ali, né, na área. E aquela cadeira de lógica de programação me fascinou, pela metodologia dele. Só que nisso eu já fazia uns cursos também pré-vestibular, como trabalhava como monitor. Então, eu comecei, não, vou estudar muito, né? Então eu trabalhava como monitor num pré-vestibular, assistia as aulas de todos os caras, assim, eu comecei a pegar muito retorno de fala, sabe, experiência, assim, tal. E aí, minha mãe, ela se apertou no curso técnico para pagar, e eu teria que sair do curso técnico. Aquilo ali me quebrou, né? Porque eu pensei assim, não tem como. E aí eu cheguei pro Roberto de Melo Cabral. Naquela época ele já era um dinossauro, tá? Hoje ele é um cara, assim, geralmente quem estuda ali na área aqui no Sul conhece ele. Daí eu cheguei pra ele e falei, Roberto Cabral, eu vou ter que sair do curso técnico. E ele, por quê? Minha mãe não tem condição de pagar esse curso. Eu não tenho como. E isso eu digo até hoje pra todos, né? Todo mundo precisa de uma primeira oportunidade. Precisa abrir uma porta, né? E daí o Roberto falou, cara, eu vou te entregar a tua prova agora de lógica. Tu tirou 9.9. Aí eu olhei pra prova e não tinha nada de errado, né? E eu falei, o que eu errei aqui? E ele, tu não colocou acento no teu nome. Fica Eloy, né? Teu nome é Eloy, né? Eloy não é teu nome. Eu não, ok. E aí ele chegou pra mim e falou assim, olha só, eu tô precisando de um monitor tirar dúvida aqui. E eu acho que tu poderia. O que tu acha? Só que eu tava no primeiro semestre, não tinha, tipo assim, eu não sabia nada, né, na área de desenvolvimento, né, linguagem de programação Pascal, né, com linguagem em si, eu não sabia nada. E aí ele chegou, me levou até a pedagoga Bia, e a Bia me deu um monte de assunto, assim, ó, me listou, assim, assuntos, assim, mapa de Carnot, fluxograma, técnica de programação, linguagem C++, assim, tu sabe disso, sabe isso? Aí eu, mentira, assim, eu falei, sei. E ela, ok, tu vai ser monitor então. Saí do curso, aí naquela época, né, hoje, né, até eu brinco com meus afiliados, que hoje tu entra no YouTube, tu tem tudo, né? Naquela época não era assim. Então eu fui até a Biblioteca Municipal de Porto Alegre, peguei uns livros, tirei xerox de tudo, né, que eu podia. Né, olha só o que eu tô falando, né? Até isso aí é bizarro tirar cópia de livro autoral, mas tudo bem, né? Foi um caso específico aí. E aí tirei cópias de todos os livros que eu podia. Comecei a ler e comecei. Então eu já estava no primeiro semestre me adiantando pro segundo. E aí comecei a virar monitor, tirar dúvida. Trabalhava do meio-dia às 2 e das 6 às 7, ficava no curso auxiliando os professores no laboratório e não pagava o curso, mas não ganhava nada mais. Então tinha que pagar alimentação, ônibus, e aquilo ali era punk. Então tinha alguns momentos que eu passava por baixo, na roleta, que acontecia muito naquela época. Eu passava muito na Sul, eu morava em Alvorada, então eu passava a roleta por baixo, né? O cobrador já me conhecia. Vai. Aí eu, opa, beleza. Então aquilo ali me ajudou bastante ali a poupar um pouco de dinheiro, né? E aí a monitoria começou a encher de alunos. Então eu tava no segundo semestre ajudando alunos do segundo e ajudando matéria conteúdo que eu não tinha visto ainda.
E aí eu virei monitor de um professor, não vou dizer o nome dele aqui, porque muita gente conhece ele aí. E aí eu virei monitor dele. Aí ele tava mostrando, fazendo uma aula, um código. E aí na monitoria, a gente ficava, como era muito cheio, imagina, 70 alunos no laboratório, e aquele professor no computador, então tinha um monitor para auxiliar os alunos. E aí cheguei para ele e tinha um código errado, que tava dando errado, o pessoal compilava. Já posso imaginar por que tu não quer dizer o nome dele. Não posso dizer o nome dele, porque a galera vai Não dizer, dá. capaz, ele é gerente de tal empresa, tal, conheço ele. Mas beleza. Daí eu apontei assim, eu vi o código errado e falei assim, esse código tá errado. Aí eu ajudei um aluno, corrigi, não compilava os códigos. Muita gente vai falar assim, o que é compilar, né? Hoje é tudo deploy, então ninguém sabe a palavra compilar, né? E aí eu compilou o código e eu fiz a correção no computador de um aluno e funcionou. Aí cheguei para esse professor e falei para ele, tá errado tal linha. E ele falou, sai daqui que tá monitor. E aí os alunos ouviram, né? Os alunos da turma. Os caras eram muito folgados e eu conversava com todo mundo, até hoje, eu converso com todo mundo. Pra mim, assim. E aí um aluno ouviu e falou, o Eloy acertou aqui, o computador funcionou. E aí aquilo ali viralizou, a galera começou a digitar, começou a colocar o código e começou funcionou. E aí nisso daí o pessoal fez uma abaixo-assinada para tirar esse professor. E aí o dono do curso lá, né, a família Izeri, lá o Izio, ele chegou, mas quem eu vou colocar? E os alunos, não, queremos o Eloy. Mas o Eloy, calma, o Eloy não tem como, o Eloy aí tá agora, né? E só que isso já tinha terminado o curso técnico e já tinha entrado na graduação. E aí ele falou assim, não tem como, Eloy. O Eloy começou a faculdade. E na época tinha uma regra lá, um furo nas regras do MEC que permitia ser graduando, não graduado no curso técnico. E aí comecei a dar aula pra turma. Aí comecei a pegar uma, pegar duas, pegar três, pegar quatro, pegar cinco. Quando vi, eu já era um dos professores titulares. Só que o que aconteceu? O contrato era, na época eu comecei depois ganhando uma bolsa auxílio de R$200. E aí a família, o curso falou, não, vamos fechar um salário de R$800. Pra mim aquilo era o máximo, né? Eu, meu Deus, eu tô rico, né? Meu Deus, R$800, né? Imagina, né? Quase, né? Em 20 anos. Eu falei, não, tô milionário, né? E daí, né, vale refeição também de R$4, alguma coisa, né? E aí comecei a dar aula e eu tava na sala dos professores, assim, mas eu tô viajando, eu vou pra Disney, não sei o que. Eu falei assim, caramba, eu não tô com esse, né? Com esses R$4? Como, né? Com R$800. Eu perguntei pra eles, quanto vocês ganham por mês? Eu tiro aqui em torno de 3.000, 3.500 por hora, né? E eu ganhava um salário fixo, né? Então era muito fácil, eu dava tantas aulas para várias turmas, né? E aí a gente ia para aquele salário. Eu não ganhava aquele mesmo valor. Aquele mesmo valor. Foi aí que comecei a abrir e falei, não, peraí, eu tô muito errado. Mas o início da aula foi isso. Foi uma necessidade. E sabe o que é legal? Que eu dei aula no curso técnico por 8 anos. E o mais legal é tu andar na técnica porque vê muitos alunos. Muitos alunos. Tu vê aluno gerente, vê aluno agilista, UX, né, fora do Brasil, na SAP, na SAP. Então, tu acaba vendo, assim, a galera evoluiu, assim, de um jeito, até na própria Pago também, muito aluno, ex-aluno. A galera ali, sabe, atuando. Então, isso é muito massa. Então, ali, a inspiração de dar aula foi o pré-vestibular, me ajudou muito. Porque a galera não tem noção como tu pega feeling de aula no palco, né? Muita gente me pede curso de oratória. Tu tem que fazer curso de oratória e tal, ministrar curso de oratória. Mas foi algo natural. E minha mãe também como professora, assim, foi uma inspiração. Minha mãe foi minha professora. Então, ela fica brava se eu falar isso, mas eu apanhava muito da minha mãe, assim, né? No bom sentido. Porque ela é minha professora, então ela só me olhava. E as minhas professoras eram colegas da minha mãe. Então, imagina, não podia fazer nada. Você tem que tirar aquela nota azul, se tirar vermelho, tu vai apanhar na frente dos colegas. Então, eu tinha muito isso. Foi um incentivo. Claro que ela não me massacrava, deixar bem claro isso, né? Mas foi um incentivo grande, assim, pro estudo, assim, né? Pra ir pro livro, né? Direcionar. Então, o curso técnico me ajudou muito, assim.
né, direcionar a ir para a área e ser um professor, assim, da área técnica, né? Então, eu fui para a área de programação e desenvolvimento, muito pelo Dr. Roberto de Melo Cabral também. Para mim, a oportunidade que ele me deu ali foi algo assim... Sim, ele abriu uma porta, né? Ele abriu um portão, assim. Uhum. Ele não tem ideia o que ele fez, assim, né? Ele me deu uma oportunidade que eu não tinha como. E eu tava tentando estagiar no curso técnico de informática e não conseguia. Era muito difícil. Hoje, o mercado mudou muito, né? E naquela época era difícil pedir. E eu me candidatava para vaga sem receber. Porque eu queria experiência, né? E era muito difícil. Era muito complexo. E a oportunidade que ele deu ali me fez a galera, assim, a experiência assim, da palestra hoje. Se acontece alguma coisa, a gente já tem a expertise, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa ali, peraí, calma, vamos conversar, né? Vamos olhar olho a olho. Isso ajuda muito, assim, principalmente com os colaboradores, né? Que atuam comigo. Então, foi isso, uma história, assim, bem interessante, assim, né? Acabei também estendendo. Inspiradora, né, Eloy? Porque tu acabou te inspirando na tua mãe, agora tu inspira outras pessoas. A minha mãe, ela foi uma guerreira, assim. Muito legal. Né? Pra mim e pro meu irmão, né? Meu irmão é advogado. Então, a gente, assim, ser formado, sabe? Claro. A família, assim... a gente tem uns primos também que se formaram, mas nossos tios não se formaram, né? Sim, é uma ascensão, né? E minha mãe não é formada, ela é formada, tipo assim, ensino superior, né? Ela é formada naquela época técnica, pedagogia, né? Magistério, Magistério, né? Exato. Que é antigo, depois agora, né? Então, ela é formada, né, em magistério, então e deu aula, inspirou bastante. Hoje eu vejo muito ex-alunos dela, né? Filho da professora, ainda tal, aquela coisa toda. Então, é muito massa, né? É muito massa viver isso. Falar isso agora também é engraçado, né? Porque... geralmente os alunos que eu dou aula, eles acham que eu nasci num berço milionário. Assim. Sim. Tu teve tudo. Né? Pô, Eloy. Pô, teu carro, Eloy, tu teve tudo, né? E eu, o cara não foi isso aí, não sabia de nada. Mas é parte, eu acho que chegar até a gente estar assim, foi um processo bem bacana, até de humildade, sim, de conversar com as pessoas também. Então, com certeza. Ajuda bastante. Bacana. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da área técnica agora. Queria saber como que iniciou, como que... enfim, a tua trajetória até aqui, né? Eu sei que hoje tu trabalha como... Tu tem uma cadeira de líder na Pagonext, né? Mas eu entendo que tu nem sempre foi líder, né? Não. Nem capaz. Exatamente. Então conta pra gente como que tu iniciou, tu foi desenvolvedor, como que foi o início ali pra ti? Até chegar aqui. Eu comecei estagiando numa empresa, na Sertório, atuando, desenvolvendo em C, linguagem C, né? C e C++, então me ajudou bastante, mas assim, a gente falar daquela época, a gente tá falando de 2013 para 2004, então é muito engraçado porque tu fica assim, hoje o mercado mudou muito, né, daquela época, né? Sim, faz 20 anos, né? É muito tempo, imagina, 20 anos já, que loucura. Então, tô ficando velho. Então, assim, comecei em linguagem C e C++, não ganhava muito bem, mas, né, tu tinha aquela coisa meio que hoje o pessoal chama Kanban, né, a metodologia Kanban, né, de receber, atuar, né, então aquela época era Kanban, mas não falava Kanban, tu tinha as tarefas e ficava atuando ali e tal. E então ali eu tava como desenvolvedor júnior, apanhava muito, né, hoje se tu fala algo, depende do que tu fala, e eu acho que tá certo, pode tomar uma proporção muito gigante, né, de ofender, tu tem que ter um respeito, né, mas naquela época não tinha. Então eu recebia ordens, né, pô, como assim, pô, você quer ter louco, era outro cenário, era né, outro mais cenário. Conservador. Não, hoje tu tem qualidade QA, naquela época tu era desenvolvedor, tu tinha que testar, tu fazia tinha tudo. que prototipar, tu tinha que fazer tudo, e levar pra produção, isso era tudo. Então a gente atuei ali, e aí comecei a estudar linguagem Java. Tecnologia Java em 2004 para 2005. Ali foi muito bom. Fiz um curso meu até hoje. Muito engraçado esse curso, né? Porque tem uma foto desse curso que eu fiz, um treinamento pelo Unicinos, em Java, e pela SAM. E era eu ali e tal, né? E muito engraçado que a foto, o professor bateu a foto, o instrutor, e bateu pegando nossos computadores, os notebooks. Então eu tinha um notebook simples, né, naquela época, não era, né? E aí o pessoal, muito engraçado, porque o notebook ele era preto, né, carcaça. E era inferior aos outros colegas.
E uns já tinham Mac, assim, tipo, já era coisa, Apple, uma coisa Sim. meio... E aí tinha os computadores e era muito engraçado, porque aquela foto eu brinco tem um bullying, né? Porque era eu, tipo, o único negro naquela turma, e o computador que é caça preta também. E o resto não, tudo computador, assim, sabe? Clarinho, já com LED na frente, é muito engraçado, né? Porque eu brinco, a foto não tem um bullying. E aí comecei a atuar com Java. Então Java ali foi o pulo aí que eu comecei a almejar algumas empresas grandes aí e tal. Aí comecei a trabalhar com Java, fiz o certificado da Sun na época, né, a SCJP, pela Sun, então um certificado que tinha em torno de 400 pessoas na época no mundo. Eu fiz aquela prova, acabei passando, e acabei almejando algumas empresas maiores. Então aí comecei atuando aí numa empresa chamada uma FCC de Campo Bom, uma empresa grande lá. O salário já estava bem melhor, já estava interessante. Depois da FCC em Campo Bom, o pessoal teve a necessidade de estudar .NET. E eu tava com Java e não, vou estudar .NET. C# da Microsoft. Aí fiz um curso na PUC, livro lá, aí comecei a estudar .NET. E o .NET me fez abrir as portas. Por quê? Porque daí eu recebi uma proposta numa empresa chamada DigiCounter, na época, que atuava nas lotações de sistemas de lotação. Toda a integração. E aí ali foi a primeira empresa que eu trabalhei com integração com hardware. Então ali, com o equipamento, ali me deu um norte, assim, mudou minha visão, assim, de integração. E então todo o controle, cada lotação de portal, pra quem não sabe, tem uma roleta que não tem uma catraca eletrônica. Aquele equipamento fazia integração com o .NET também. Então eu trabalhei muito tempo nessa empresa e eu ganhava em torno de uns 2.500 na época. E trabalhava meio turno só. Então pra mim tava magnífico. Eu falei, caramba, eu tô paraíso. Porque eu dormia até 12h30 e acabava me atrasando ainda. Eu tava muito desleixado naquela época. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, fiz vários sistemas, até sistemas que a PTC utiliza ainda hoje. Sinótipo de lotação, que mostrava onde estava a lotação por parada, por linha. Então eu fiz ali, eu almejou. Só que eu queria estudar, ali eu tinha carteira assinada, e eu queria estudar Android. Isso já estava ali, eu trabalhei na DigiCounter ali até 2011, 12 de carteira, né, assinada. E eu queria muito estudar Android. Eu falei, e isso é um negócio interessante, porque eu vejo que hoje o pessoal, ele cai na rotina, na tecnologia. Sim. Por conta do salário. Eu tô ganhando bem, então não vou estudar mais nenhuma tecnologia. Tal, né? E isso é um ponto interessante, porque faz todo sentido estar sempre evoluindo. E eu queria estudar mobile, porque o Android estava começando, então era aquela febre de desenvolvimento mobile e tal, mobile. E aí, o que eu vou fazer? Aí, eu recebi a proposta de um aluno de fazer uma correção numa empresa de inventário de São Paulo, que era um Palmzinho, aqueles Palm da Microsoft, que era .NET. Aí ele me passou o código e falou, Eloy, ninguém consegue resolver esse problema, cara. O que tu acha de dar uma olhada? Isso já era em 2012 para 13. Eu falei, não, me dá aí. E eu adorava trabalhar de madrugada, né? Pra mim, até hoje, eu gosto muito de trabalhar de madrugada, no silêncio e tal. Daí eu analisei o código. Quando eu analisei o código, eu mandei no outro dia por esse pessoal. E eles já me chamaram. Eloy, um cara de São Paulo quer te conhecer e tal, né? E eu, não, beleza. Aí fui em Canoas, tinha uma sede de Canoas, essa empresa, chamada CPCom. Fui lá. E o cara falou, cara, tu me resolveu um problema aí. Eu quero que tu trabalhe pra mim. Só que eu já trabalhava na DigiCounter. E eu, caramba, mas é meio turno, né? Pô, dá. Eu falei, não consigo. Tá, me manda um valor por hora. Aí eu assim, eu pensei, vou colocar R$20, 25 não. Vou jogar R$62 a hora. Joguei R$62 a hora. 62,80, né? Então hoje foi quebrado. Que memória. Joguei o valor e ele fechou. Não me esquece, né? Não esquece. Essa aí tu não esquece. Fechou. Fechou. Não, como assim fechou? Fechou. Me manda um contrato, abre um CNPJ e vamos dar ali. Quero 8 horas em cima nesse valor. Aí eu já, minha cabecinha assim, meio deu um vum assim, tá, sério? Que legal. Aí eu, beleza. Aí, só que essa empresa sede era em São Paulo. Foi que eu comecei a viajar muito pra São Paulo. E a DigiCounter eu pedi pra ser PJ, pra sair do CLT e ir pra PJ. E minha mãe queria me matar. Não, tu é louco, a carteira assinada, tem férias, 13º mãe. Azar. Vamos tentar, né? E aí fui PJ da DigiCounter e PJ na CPCom, fiquei todo nas duas. E ia pra São Paulo, muito pra São Paulo.
E aí essa empresa que me deu grande ponto, assim, de conversa executiva. Porque não tinha, assim, não tinha teste, não tinha UX, eu fazia tudo nesse projeto, nesse sistema. Porque era o sistema de inventário, o programa, ele lia as tags. E aí ele fazia o inventário. Só que essa empresa atendia a Vale, em Carajás, Espírito Santo, atendia a Record, atendia a BMW, Coca-Cola. E aí eu comecei nessas reuniões executivas. E esse rapaz, Rafael Junqueira, ele me ajudou muito, porque ele me deu a visão de, cara, tu tá falando tecnicamente, não precisa saber disso, mas assim, se tu souber negócio, tu voa. Técnico e negócio, tu vai voar. Porque eu tinha muita visão assim, não, tem que ser técnico e deu. Eu preciso saber só o técnico, não preciso saber do negócio. Esse é o grande diferencial hoje, do desenvolvedor hoje, que se ele sabe o negócio, e ele vai apresentar os números ali e tal, de faturamento, KPIs ali e tudo, as métricas, ele começa, opa, esse cara é diferencial para mim, ele sabia explicar. Então eu vejo muito tech lead, né, arquiteto, que entende de negócio, então ele evolui. Então eu comecei a ter reunião com a Record, eu ia lá para Barra Funda, comecei a ir para Vale, fiquei um mês em Carajás, na Vale lá, atuando lá tal, ali. Fui para Minas também, para Vale, fui para Espírito Santo, né? E eu cobrava também pela viagem, né? Então isso me deu assim, opa, né? E eles me pagavam normal, eu gerava nota todo dia 10, pum, caía, né? Pingava aquele valor. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Eu tô no paraíso, né? E eu tava atuando. Só que eu passava a madrugada desse trabalhando. Então a reunião executiva muito se deu por conta dessa empresa. Que eu atuei de 2012 a 2016. Direto neles. Então eu ia pra Record, ia reunião com a Vale, executiva com a Vale e tal, me comportava. E aí mudou, porque eu acho é bem isso, né? Tu tem que saber te adaptar onde tu tá, onde você está. Então se eu tô com os amigos, eu falo muita gíria, eu brinco, faço piada, né? Brinco com os amigos, mas né, numa reunião executiva tu acaba mantendo uma postura. Claro. E aí que eu comecei também a atuar com outros idiomas também, mas de fato ali no inglês, né? E aí beleza, perfeito. Aí daí em 2016 o projeto começou a decair, alguns sócios, né, começaram a se perder. E aí o projeto começou a diminuir as horas. Pô, ela ganha demais, né? Temos que diminuir a hora. Ela já fez tudo. Eu só sustentava já, né? Não desenvolvia. E aí na CPCon que eu criei um aplicativo em Android, em 2014 ali. Tinha a solução do Palm e criei Android. E aí voou o aplicativo Android. Fiz a solução para eles Android e comecei a atuar com o RFID. Fiz um treinamento na HP, né, em São Paulo, oficial do RFID. Fiquei 2 semanas estudando RFID direto. E aí fiz um projeto para a Record, que a Record ela tinha muito desfalque, né? O funcionário roubava lâmpada, sumia algumas coisas. Então a gente fez um projeto lá, colocando antena RFID nas saídas e as tags. Então o sistema de inventário já apontava, ó, tem tantos equipamentos aqui, Android. Eu fiz a solução para eles. Então aí comecei a virar um case, assim, né? Ficar conhecido em São Paulo. Aí comecei a dar palestrar em São Paulo. A professora que me deu o treinamento, a Renata, esqueci agora sobre o nome dela, Monin, ela é uma referência em RFID no Brasil, né? E aí ela me gostou, falou, cara, tu tem o tech no Android, né? E aí comecei a projetar para ela também algumas coisas de RFID. Aí a CPCon diminuiu minhas horas, a DigiCounter também, aí eu fiquei, PJ me prejudicou agora. Porque, né, é punk, né? Ainda bem que eu guardei, mas eu assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Aí recebi a proposta de uma empresa, que ela, posso falar o nome dela? Conductor. Fui pra Conductor. E aí na Conductor lá, trabalhar de carteira, tive alguns problemas com umas lideranças lá. Né? Hoje não existe mais a Conductor, virou até outra coisa, virou DOC agora. Tenho bastante amigos na Conductor, e eu nem tô bebendo falando isso. Né? E aí acabei, assim, não me dando muito bem com uma liderança. E lá, o que acontece, né? Eu comecei a pegar ali a visão, tipo, de empresa, assim, qualidade, UX, isso em 2015, 2016, UX, eu tenho ali um PO, né? E eu virei tech lead muito rápido ali na Conductor. Muito rápido, muito rápido. Só que eu não tinha perdido a visão, assim, de falas, de derrubar alguns colegas. Eu não tinha essa visão de empresa. Eu tava atuando muito tempo como PJ, né? E aí eu comecei a entender, né? E aí eu recebi uma proposta dessa empresa, de uma liderança,
eu fui convidado para ser tech lead de um projeto dentro em São Paulo. E aí, esse meu líder de São Paulo ia liderar todas as lideranças, ia ser gerente sênior dos gerentes. Assim. E aí recebeu a proposta assim, ó, cara, vamos derrubar esse projeto e que tu vai crescer com a gente. Esse cara não dá pra ficar aqui. Essa minha liderança de São Paulo. E aquilo ali me pegou muito, né? Aí me deu um choque. Aí eu pedi demissão na época da Conducta. Aí eu tava fazendo os trabalhos pela CPCom. E aí eu falei assim, eu vou atuar numa empresa aí, vou botar no LinkedIn ali. Aí fui procurado por várias empresas, né? Aí teve uma empresa terceira, né? Uma empresa aí fornecedora, que me convidou para atuar num cliente que era a GetNet. Só que era um dia que eu tava, como eu atuava como PJ, não tinha horário. E eu tava num churrasco, assim, no dia. Churrascado, assim. Tava até bêbado naquele dia. Tava totalmente alcoolizado. E ele falou assim, cara, tu tem que fazer entrevista hoje. E eu não vou fazer entrevista hoje. Olha, tu tem que fazer hoje, cara. Eles querem um desenvolvedor Android hoje. Aí meu Esse Deus, momento não é pra inspirar, tá? Só não pra é gente se pra inspirar. organizar. Tá bom. Só que eu não tava trabalhando também, né? E aí eu fui fazer entrevista, né? E aí o rapaz, o tech lead da época da Get, Android, era um cara que eu conhecia há muito tempo. Ele me viu, tomou um choque. Nossa, aí eu que fui fazer. coincidência. Muito louco. Só que me chamou a atenção que era na GetNet, era na Tecnopuc. E eu já tinha sido convidado para trabalhar na GetNet, sempre disse não. Porque eu tenho um amigo lá, hoje é uma liderança da Paga, o Paulo Reck. Né? O Paulo Reck é uma liderançaça lá. E a gente estudou junto na época do Alcides. A gente foi monitor junto. Então a gente se criou junto ali na área técnica, o Paulo Reck. Legal. E o Paulo Reck sempre me convidava, cara, vem pra Get. Eu, não, cara, não, muito cenário banco, não tem como, tal. E aquilo aí foi uma decisão também, é umas decisões pequenas que mudam um pouco a vida, né? Muda a vida, quer dizer, muda um pouco, não, totalmente. Aí fui fazer uma entrevista e eu vi que o Tomás, cara, tech lead na época, tava de bermuda. Aí eu, caramba. Mudou o cenário. Aí eu fiz a entrevista e a pessoa que tava fazendo ali o intermédio falou, cara, te adoraram. Bora. Bora. Aí eu fui para desenvolver o app do Premia, né? O projeto iniciei em novembro de 2018 para finalizar em janeiro o MVP, 2019. E era um projeto que era assim, os ovos de ouro, assim, na época. E só eu desenvolvedor. E era uma mesa nova. E tudo estava iniciando na metodologia ágil, e era tudo diferente, já estava acostumado por conta da minha experiência anterior. E o que isso, né? Então eu comecei a atuar ali, de fato, e eu fiz a entrega do Premiere. E o pessoal ficou muito surpreso, assim, né? Ele tá, né? E eu sabia falar, sabia explicar bem, né? Sabia me comunicar com as lideranças. Daí me deram o desafio de criar o app da Estácio, da Rede Dux, que era uma integração, né, com a Altara TEF, empresa que a Get recém tinha adquirido, mas não tinha um aplicativo ainda integrado. Aí fiz. Aí nisso daí, o VP da época conversou comigo, meio-dia, eu nem sabia quem era, me perguntando várias dúvidas. E eu, mas esse horário, 12h30, né? Eu, caramba, eu tô aqui trabalhando esse horário pra terminar o negócio, pra entregar. E aí daí o Felipe Bom, que era meu gestor na época, ele é de liderança hoje, né? O Felipe Bom. Bom, um cara que tem uma amizade incrível, meu. Ele já trabalhou junto quase praticamente 3 anos e meio, 4. Ele era o PO de parcerias. E eu era o dev. Então a gente tinha uma troca muito legal, assim. A gestão de pessoas dele, é impressionante, né? Muito boa. Bem diferenciada, assim, no mercado. E aí, daí, ele me ligou, Eloy. Tu falou com uma pessoa assim, assim, né? Hoje, meio-dia, assim. É o VP de TI. Eu, sério? Eu tava quase reclamando do horário da ligação. Não era ligação, era presencial. Era presencial. Presencial, o Plínio, né, na época. E o VP Plínio. E aí beleza. Cara, vamos conversar, tomar um café amanhã. A gente foi tomar um café na Tecnopuc e ele falou, o pessoal quer a tua internalização. Eu, sério. Tá, tu vai internalizar, você e mais algumas pessoas que são estratégicas, que são colaboradores, né, terceiros.
Hoje tem uma palavra que a gente nem usa mais, né? A gente fala parceiros, né? Mas naquela época era muito forte, terceiros e tal. A tribo ali de canais físicos da Get era uma tribo bem receptiva, assim. Né? Uma tribo que até hoje é assim, levou essa cultura, né? Pra Pago Next. Então eu acabei aceitando a proposta. Né? Uma proposta muito tentadora na época tal, né? E eu acabei aceitando, eu era especialista já dessa empresa eu era sênior, depois eles tornaram spec, a pedido do Felipe Bon. Eu fiquei como terceiro parceiro um ano e um mês. Aí recebi a proposta para internalizar. E aí acabei internalizando na GetNet e ficando aí direto aí na empresa ali, eu fui desenvolvedor na época, entreguei 5 aplicativos, né? Aplicativos aí que tem faturamento aí de 700 milhões, 600 milhões mês, né? É muito louco isso, né? Volta como o mundo tá assim. E aí tudo que acontece nesses aplicativos, bota Eloy. Até hoje eu entro. Até hoje me chamaram lá, tira uma dúvida no ponto e tal. Não, vamos lá então, me coloca aí na call aí. Então eu acabei entrando e virando aí especialista da GetNet, né? E aí o Felipe Bon, ele sempre me falou, cara, tu tem que ser PO aí, cara. Tem que ser PO, tem que ser uma liderança aí, tu já é uma liderança. E aí daí eu falei, ó, né, vamos dar uma olhada e tal, né? Daí ele me perguntou 2 vezes, eu disse não, que eu não queria ser PO. Que eu achava, não quero ter 30 reuniões no dia, né? Eu quero estar atuando, desenvolvendo e fazendo as minhas entregas. E aí teve uma vez que entrou ele, mais uma liderança, e falaram, cara, a gente tá te perguntando, mas assim, se tu disser sim, seria muito bom, tá? E eu tava de férias, quando eles me ligaram. Né? E aí falaram, cara, aceita o desafio, o que tu acha? Tu vai ser um baita PO, que não sei o que, né? Um product owner. Aí eu, tá, ok, vamos, né? E aí acabei me apaixonando. Acabei estudando aí alguns cursos, né, na internet e tal, né? Fazendo alguns certificados. Não precisou ir pra biblioteca de novo? Não precisei ir pra biblioteca Tirar xerox dos livros. Não, hoje a gente consegue comprar hoje, né? Não Graças a Deus. A gente consegue pagar no cartão de crédito os livros ali. Mas aí aconteceu e eu virei PO. E daí o mundo foi, daí convite para ir para Pago Next, que é a empresa global do grupo. Uhum. E eu queria muito por conta dos idiomas, né? Então o produto que eu acabei saindo de parcerias, atuando agora na loja Get Store, né? Que é a loja de aplicativos para POS digitais, né? POS digital no grupo. Para POS digital Android, sistema Android. E acabei atuando, daí assumindo essa mesa. E aí acabamos recebendo o convite para ir para Pago. E aí eu queria muito, né? Troca de idioma, né? E principalmente espanhol, né? Eu queria muito exercer o espanhol. Porque o inglês eu já não estava exercendo, mas eu queria muito espanhol. E aí casou direto. E aí lá, além de ser PO, a gente atua como TPO também, né? Que é um Tech Purpose Owner, que é um proprietário do negócio global, né? Do Purpose, do propósito. Então a gente acabou aceitando aí, tá? De uma maneira bem interessante. Então a gente tá nessa caminhada aí, até a Pago. Eloy, um ponto relacionado à TI, que tem sido muito discutido ultimamente, é sobre diversidade. E eu sei que tu deve ter muito para compartilhar com a gente sobre isso. Imagino que todos saibam que pessoas negras têm pouca representatividade hoje no mercado tech. Né? Fazendo uma pesquisa, peguei alguns dados e concluí que 8% das pessoas negras ocupam cadeiras de liderança no mercado de tecnologia. Eu queria saber de ti, tu, Eloy, né, como uma pessoa negra, qual foi o peso da cor da tua pele na tua trajetória até esse momento? Conta pra gente. É um assunto bem interessante, né? E também, às vezes, muito polêmico também, né? Também. É um assunto ali muito delicado. Eu vivi os dois lados, né? Na área técnica. Hoje é falado muito, né? Sobre esse tema. Poucos anos que se fala, assim. Exato. Antigamente não falavam, né, sobre isso. Não era nem falado e nem comentado. Pra mim, assim, hoje eu tive vários casos de discriminação racial. Eu digo sempre assim, o racismo ele tá enraizado. E às vezes ele não é nem numa fala, mas até no olhar, né? Eu até sempre falo para meus amigos assim,
que me conhece que eu prefiro, Eloy, que fale. Porque o olhar pra mim, é o pior, assim, tipo, o olhar, assim. Ser negro hoje, né, uma pessoa de cor, ter a cor da pele preta, tá ligado pra tu ter um respeito, tem que ter um conhecimento ou dinheiro. É o carro que tu tem, a casa que tu mora, né? Então, isso é muito complexo. É algo assim que eu acho que a gente não vai estar vivo para ver uma mudança positiva sobre isso. Pensando na minha trajetória, eu já passei assim, eu já fui paraninfo de turmas, já fui proibido de entrar em sala VIP de festa de formatura, porque eu achava que eu não era professor. Isso já aconteceu já, né? Uma vez, é muito interessante porque eu estava de gravata, de terno e fui entrar na sala VIP, né? Eu era paraninfo da turma. E aí o segurança, né? Falou, para onde você vai? Eu falei, eu vou pra sala VIP. Tá, mas tu é o quê? Eu sou professor. Tu é o quê? Professor. Ah, só um momentinho. E as pessoas passando ali, né? E aí chamaram o Papa e viram, opa, é o Eloy, pô, libera o Eloy e tal, entrar. Isso já aconteceu também. Na área de TI, assim, hoje, as lideranças, assim, tu entrar numa sala... Claro, eu acho que também por causa da experiência, tá? As pessoas às vezes tomam susto quando não sabem que é o Eloy e veem o Eloy chegar, né? Associa que é uma pessoa mais velha, um cara, né? Cabelo branco, de óculos, senhor, isso acontece demais, assim. Principalmente quando eu chego numa sala. Então, já entrei em turmas universitárias, assim, que eu entrei no primeiro dia de aula. Eu tava colocando o computador uma vez. E aí o rapaz perguntou, ô monitor, que hora o professor vai chegar? Caramba. E eu, o quê? Que hora o professor vai chegar? Cara, daqui 10 minutos ele tá entrando. Muito bom. Aí eu ia, quando eu voltava, me apresentava. Tudo bom? Meu nome é Eloy e sou o professor da cadeira aqui, né? E vai ministrar, vai estar com vocês nesse semestre. Então o cara fica assim, Deus, que eu fiz, né? Que gafe. Então, isso é racismo estrutural que o pessoal às vezes não tem essa visão de no olhar, numa fala, né? E, né, eu falo muito pro meu time, assim, né? E até eu tive também que me aprender também a não falar algumas coisas também que eu achava que eram normais desde a infância, até no papel de liderança. Tu tem que ter um comportamento, né? Tu tem que ser exemplo. E isso é legal, tu tem que ser exemplo. Nessa semana, o que aconteceu? Semana retrasada, um colaborador falou, pô, a blacklist e tal, não sei o quê. Aí a gente tava começando, assim, eu falei, a gente tá aí numa sala fechada, né? É a gente aqui. Mas se tiver numa reunião, isso não é legal. Pega mal. Pega mal. Porque aí até o pessoal falou, pô, ela é mimimi. Aí que tá o detalhe, né? Eu pensava um pouco muito isso aí antigamente. Pô, é mimimi, mas aí que tá. A gente não sabe a história de cada um. Esse é o grande ponto. Numa sala de reunião, tu não sabe a história de cada um. Tu pode falar algo que pra ti não é nada, mas pra aquela pessoa tem um significado gigante. Um impacto. Tem uma cicatriz. É essa a visão. Tem uma dor ali. E as pessoas não têm essa visão, né? Teve uma liderança uma vez aí que falou assim, o uniforme de vocês parece que estão tudo de mecânico, tudo sujo. E meu pai é mecânico, né? E eu, mas o que tem, né? Meu pai ele tá nas refeições todo engraxado, né? E tá tudo certo. É o trabalho dele, né? E esse eu tô falando, é uma brincadeira que pra muita gente não marca, mas por que não, né? Porque associar mecânico com sujeira, algo negativo. Né? E que sujeira. Exato. O que é sujeira? É algo negativo. E esse é o ponto. É ruim ser mecânico? É ruim ser mecânico. É ruim usar um uniforme de mecânico. Esse é o detalhe que as pessoas não têm essa visão aí, que a gente tem que tomar um pouco. O que eu acho, assim, que tá sendo muito falado, eu acho isso, é um assunto que tem que ser falado mesmo, tem que ser cuidado, a gente tem que aprender. Acho que as crianças que estão vindo agora é o futuro, né? Se a gente começar a associar e tal, ensinar errado, vão aprender errado. Exato. Vão aprender. Eu já tive caso, assim, o histórico mais punk, assim, pra mim, assim, nisso tudo, nessa trajetória. Até eu dei uma reportagem uma vez para um jornal, até repercutiu muito essa reportagem. Até me procuraram depois para conversar. Foi sobre um caso de uma turma que eu tava dando aula. E aí eu tava dando aula, tal, aquela coisa toda. No primeiro dia de aula, imagina uma turma, uma área de TI e tal, dando aula e tal. Porque hoje eu dou aula tanto para técnico como também para concurso também, né? Eu dou raciocínio lógico para concurso preparatório para concurso. Então essa era uma aula de curso técnico, tava dando aula. E quando vi um aluno saiu da aula.
E eu, que louco isso, né? E aí, passou uns 10 minutos, tava me apresentando, falando sobre como é que ia funcionar o cálculo, né, pra chegar na média e tal. E aí um monitor falou, professor, pode falar um pouquinho? E eu, sim. Professor, estão chamando o senhor lá embaixo, na sala da direção. E eu, sério, mas o que aconteceu? Não sei. Mas o aluno que saiu tava lá. Eu, sério? Caramba, né? Nisso daí, eu desci, tava o diretor do curso e tava o aluno na frente dele. Eloy, pode sentar um pouquinho? E eu não entendo nada. Ele falou assim, Eloy, esse aluno não quer ter aula com você. E eu, contigo, cara, eu falei alguma coisa, te ofendi e tal. E ele, não, sim, eu só não quero ter aula com você. Não quero ter aula contigo. Tá, mas o que aconteceu? Eu já expus pro professor o motivo. Pro diretor aqui o motivo. E eu não entendendo nada ainda. Eu totalmente viajando, assim, Sim. eu, caramba, o que tá acontecendo? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí o aluno saiu, aí o diretor chamou a coordenadora pedagógica na época, aí sentou e falou, o aluno não quer ter aula com um rapaz negro. Resumindo, é isso. E aí, o que foi, assim, o que o pessoal me criticou ali na entrevista muito, foi que por que eu não fiz um bolo, não briguei, não discuti, né? Eu ganhava um salário que na época pra mim era maravilhoso e tal. Eu não podia perder aquela oportunidade, né? E aí, na época daí, eu fiquei perdido. Ali caiu assim, meu Deus, ali foi muito claro depois, isso existe de fato mesmo, mas de uma forma agressiva. Sim. E aí o que o curso fez na época foi convencer o aluno a ficar. Isso marcou muito. E aí o curso colocou um segurança como aluno na turma, para cuidar da minha segurança. E eu acabei aceitando isso, né? E até hoje eu não aceitaria. Minha cabeça, né, evoluiu muito, né? Sim. Uma coisa tu tá com 19 anos, outra coisa tu tá aí aproximadamente 40. Então, tipo, pra mim, hoje eu não aceitaria. Hoje, graças a Deus, eu posso escolher o curso que eu dou aula, posso sair, a gente tem essa possibilidade, graças a Deus. E aí acabei ficando. E aí no final do último dia de aula, por algum motivo a segurança saiu, né? E aí a turma tava saindo e fazia uma fila naquele corredor do laboratório pra sair, e ele sentado ali. E eu ainda bem que essa turma acabou, né? Tô entregando a turma. E eu falei porque eu não queria dar aula no segundo semestre, né? E daí o rapaz veio e falou comigo, vou te falar um negócio, hein? Tu daria um grande sangue puro. E eu não entendi, sangue puro, né? Aí indo atrás, né? Um sangue puro, né? Uma fala totalmente, né, nazista e tal. Sim. Né? Um cara totalmente branco, sem nenhuma mistura de pele e tal, né? Cor da pele. Foi aí que eu fui entender ele e tal. E aquilo me marcou demais, assim. E aí eu dei essa entrevista para esse jornal na época, isso é uns 6 anos atrás, e aí ele viralizou isso aí e tal, né? Uma forma muito louca, e o pessoal, por que ele não denunciou na época tal? Aí eu fui fazer a entrevista, e eu comentei, cara, tipo, uma coisa, tu tá com 19 anos ganhando um salário. Sim, tu não tem maturidade, não, né, menino? Não tem, e hoje, se isso acontecesse, o pessoal ia ter que colocar uma psicóloga na época, uma pessoa conversar comigo na época, eu não tive um suporte. A minha mãe descobriu essa história depois dessa entrevista. Eu nunca tinha contado pra ninguém essa história. E eu contei, acho que pra 2, 3 amigos na época. Contei essa história tomando uma ceva, assim, tal. E eles, caramba, cara, olha só o que tu passou. Assim. E aquilo ali marcou demais, porque depois eu fui descobrir que era um aluno, era skinhead e tal, né? E foi uma época no centro que teve muito skinhead que tava atacando as pessoas, né? Eu lembro disso. Uma época ali, tal, em 2000, quando ele pegou demais ali. E eu saía... Não à toa tinham colocado segurança, né? Não à toa eles tinham optado por colocar o segurança, né? Não foi por acaso. O pessoal discutiu muito na época pra saber o curso, porque achavam que o curso tinha que tirar o aluno do curso. Sim. Não colocar a minha integridade física em jogo ali, né? Sim, em risco. E eu acabei aceitando. E aquilo ali foi o que me marcou demais, assim, na área. Mas, como eu falei pra vocês, assim, hoje, assim, tu tá num cargo de liderança, e isso até... O pessoal até me chamou esse tempo para conversar, para participar de um programa, né, que tem na empresa sobre, né, e aí um programa focado, né, no assunto, né, vamos falar de diversidade. O nome do grupo é Diversidade. E só que o que eu vejo hoje, tá? Até isso é algo bem interessante, né? A pessoa quando fala assim, tem um cara bem direto nesse tema. O racismo, ele existe, só que tem muita gente aproveitando disso, né?
Uhum. Isso acaba estragando a causa. Uhum. E esse é o grande problema, entendeu? Uhum. As pessoas acabam aproveitando o tema para ganhar valor financeiro. Eu sou totalmente contra. Quando me chamam para dar uma palestra, eu não vou cobrar uma palestra pela diversidade. Isso é errado na minha visão, entendeu? Uhum. Acho que a gente tem que levantar a causa, falar da causa com respeito, entendeu? Eu vejo que algumas pessoas acabam se aproveitando disso e até gerando casos que não existem e prejudicando uma causa que é muito séria. Uhum. Muito Sim. séria, muito séria. Né? Eu já vi muitas denúncias de discriminação racial de pessoas que eu sei que não têm e de pessoas que têm. Então a gente tem que saber diferenciar, óbvio. Mas eu sou um cara que eu apoio muito, assim, até me perguntaram, assim, sobre o que eu achava de criar papéis, assim, né, na área de TI para a diversidade. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que a gente tem que dar treinamento, tem que ensinar, não só jogar a galera no time. Sim. Tem que, pô, vamos estudar, tu vai ver isso. Claro, Ensinar a pescar, tem uma trilha. entendeu? Dá uma Uhum. trilha. E aí, sabe, porque realmente é assustador, tu vai num evento palestrar assim, só tu, sabe? Sim, não tem pessoas negras. Não tem pessoas negras. Uhum. Eu me formei e não tinha na minha turma, né? Uhum. Hoje, ainda bem que está aumentando esse número de alunos, com vários projetos sociais, programas sociais. Mas eu acho que tem muito para evoluir ainda. E não só negros, também como mulheres também. Uhum. Com certeza. Papéis de liderança. Então, acho que essas duas causas a gente tem que pontuar, tem que registrar, tem que... E a galera fala, pô, e é muito legal que geralmente os colaboradores, sabe, negros me procuram, assim, né? Pra entender, assim, pô, como é que tu chegou? Claro. Como é que tá? O que tu acha? Né? Claro. E até as lideranças comentam assim, pô, eles te ouvem, a galera tá te ouvindo, né? Porque acaba se identificando, sabe? Sem conhecer a história, acaba se identificando, né? E assim, né? Pô, ele age bem, ele atua, sabe? Ele Sim. sabe falar. Então, Uhum. tu acaba dando umas dicas, ó, fala mais baixo, Uhum. não grita, né? Estava falando com um colaborador, não grita, um colega não grita, fala mais baixo, né? Interage, olha no olho e tal. Uhum. Então é isso, acho que é um tema que a gente tem que trazer aqui. Eu acho que é bem legal essa tua pergunta, Bem bacana. faz todo sentido. E, assim, pegando as empresas de tecnologia, se tu pegar os CEOs, tu não vai ver um CEO negro, né? Sim. Não vi. Então, assim, eu tô falando de empresas assim que eu digo assim, não tô falando de uma startup, tá? Deixar bem claro isso. Tô Sim, falando de sim, empresas assim que Sim, mais de sim, 1.000 sim. colaboradores. Grandes empresas. Grandes empresas. Uhum. Então ali tu não vai ver um CEO negro, né? Uhum. VPs tem muito poucos, Uhum. né? Tem, mas é muito pouco. Muito Sim. pouco, muito pouco. O meu papel hoje que eu atuo, eu acho que é eu mais um só, né? Então é Num universo bem grande, né? universo bem grande. Quando eu atuava como especialista, acho que era em torno de 3%. Uma vez fizeram, mostraram isso aí em Ah, 2020, Uhum. 2021. Era 3%. Pouquíssimo. Mas as empresas estão incentivando, estão buscando, acho que é legal isso pontuar, né? Claro. Mas E acho os que é algo que líderes também dando espaço para essas pessoas, né? estão dando espaço. Acho que tem que dar para todos, assim. Né? Eu acho que a gente tem muito. Assim, eu fico muito de cara com isso. Porque é algo que eu tento entender, né? Porque se tu olhar numa entrevista, né? Tu vai ver que tem algumas entrevistas que até, tipo assim, as pessoas têm aquele discriminação estrutural. Aham, sim. Tá intrínseco, né? Performaram tão bem quanto, né, um homem branco e que não tiveram a mesma oportunidade numa entrevista, não? Exatamente. Porque não viram, né, o colaborador nesse lugar, né, não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar ele no papel. Exato. Né? E eu sou um cara que uso trança, faço trança no meu cabelo, assim, né? Então, e realmente, uma vez a gente fez uma brincadeira, assim, entre amigos, eu falei, cara, tu não vai. Conversando assim entre amigos, entre eu de trança e uma pessoa, tu vai dar um papel de liderança. Claro. Vai, entendeu? Vai ter aquilo, tipo, ó, peraí. Sim. Então, o olhar muda, né? Mas eu acho que vai ser algo que a gente vai ter que buscar e mudar bastante. Eu acho que é esse papel que a gente tem que fazer, exercer, incentivar, né? Chegar nas comunidades. Eu acho que é esse o detalhe, entendeu? Isso A gente aí. tem que buscar. Show.
Eloy, traz uma mensagem para essas pessoas, para esses jovens, né, negros que estão iniciando aí no mercado de tecnologia. O que tu Sim. diria para eles? Eu acho que nunca desistir, né? Eu acho que tudo é possível, tudo é possível. Eu brinco que um livro pode tornar sonhos realidade, né? O livro, estudar, o estudo, assim, o conhecimento, para mim é um, né? Muita gente fala assim, Paulo, ela é mega inteligente. Eu acho que não. Eu tenho alunos que são muito mais rápido em raciocínio lógico que eu, muito mais inteligente, só que eu acho que tem que estar ligado a esforço. Tipo assim, eu sou um cara muito esforçado. Então acho que o esforço me fez crescer ali, né? Mas eu vejo que essas pessoas assim que tem, eu acho que coloca a tua inteligência com esforço que não tem limite. Eu acho que tu tem que confiar, né, que tudo é possível. Às vezes a pessoa se auto-sabota, Sim. né? Mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então acho que eu até brinco, né? A mensagem de pensar, pô, eu consigo. Acho que, né, tudo é possível. E assim, conhecimento é tudo. Acho que vai atrás dos livros, vai fazer um treinamento, né? Busca conhecimento no YouTube, né? Busca empresas também que dão trilhas, né? Porque eu acho que aqui muitas pessoas que vão assistir esse vídeo são pessoas que estão querendo trocar de área também. Sim. E não sabem por onde Uma começar. transição. A transição. Uhum. E acho que não é possível. E eu te garanto que é possível. Eu já vi vários casos de pessoas com 33 anos mudando e hoje estão bem na área, assim, na área de Show. tecnologia. Então tudo é possível, acho que basta querer. Acho que tem que botar força de vontade e estudar. Conhecimento, né? Hoje você não precisa tirar xerox de livro, tem muita coisa na internet. Então acho que é muito válido, acho que basta confiar e honrar, né? Família, acho que mãe, pai aí, tal, acho que honrar a tua avó que te criou, sabe? Tua mãe que te Sim. criou sozinha, teu pai que te criou sozinho. Então, acho que honrar essas pessoas, né? Tio, tia, família, a pessoa que te apoiou, né? E não Que te esquecer. inspirou. É. Legal. Eloy, quantas histórias inspiradoras tu dividiu com a gente. Tu foste aí desde cases técnicos, né, e situações, até situações pessoais, de batalha, enfim, e ainda finalizou lembrando da tua ancestralidade. Então, parabéns pela trajetória. Muito obrigada mesmo, de coração, por ter dividido com a gente tanta verdade, assim. E a gente finaliza sempre fazendo um bate-bola, são 4 perguntas, né, de resposta rápida, o que vem primeiro na tua mente. Então vamos lá? Qual que é a tua maior conquista? Família. Mãe, pai, né? Honrar eles. Acho que eu acho que a gente pensa muito financeiro, né? Mas a gente vive bem, né? Poder ir num shopping, poder jantar, almoçar bem, poder comprar aquilo que você quer, né? Com trabalho, pedalando no cartão de crédito ali. Mas é isso. Família. Show. Como um todo. E um lema, qual é o teu? Pra mim é conhecimento. Eu acho que muitos jovens aí vão muito pro esporte, pra música, acho que é o único caminho, né? Mas pra mim, conhecimento é tudo. Acho que conhecimento te leva a lugares que tu não tem noção que você pode chegar. Então, conhecimento. Se fosse me dizer algo que você mais detesta, o que é? O que eu mais detesto. O que eu mais detesto. Uma boa pergunta, hein? Faria Eu acho que Ervilha falsidade. congelada. Não, acho que a falsidade. Eu acho que eu sempre falo com meus colaboradores, cara, olho a olho, né? Claro. Vamos falar olho a olho, me fala. Né? Vamos ser direto, Vamos né, ser Eloy? direto. Tu sempre fala isso nas reviews, né? Vamos ser direto. Vamos ser direto. Ser transparente. Eu acho que ser falsidade me quebra. Tem uma última pergunta que tu respondeu algumas vezes ao longo desse episódio, mas vou fazer de novo, tá? Quem que te inspira a ação? Minha mãe. Minha mãe, ela é minha rainha, assim, né? Dona Aida, assim, ela... até uma vez eu falei, cara, se eu e minha irmã, a gente tá, né, muito pela luta dela, assim. Então, se eu tô aqui hoje nesse programa, né, também ela é por ela. Ela que conseguiu afastar a gente do que acontecia, Sim. né, Sim. de falsidade. Como é o nome dela? Dona Aida. Dona Aida.
A gente acho que vale a gente se despedir agradecendo a dona Aida, então. certeza. Vamos fazer isso. Vamos. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, Muito Eloy. obrigada mesmo, de verdade. Valeu, obrigado. Márcia, também Agradeço pela aí. companhia. Obrigada, Eles pediram gente. pra gente agradecer aqui. Então, muito obrigada. E Obrigada. quero agradecer de verdade a dona Aida. Poxa, olha o cara que ela fez. aí com a Orgulho gente. da dona Aida. Orgulho e essa história tão todas as histórias tão bacanas que ele dividiu com a gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, tchau.